Bom, olá, é uma alegria estar aqui falando com vocês. Meu nome é Eveline Trevisan, eu sou arquiteta urbanista. Eu trabalho com mobilidade urbana já há quase 25 anos, mas trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte há mais de 30 anos. E eu queria um pouco contextualizar a minha história antes de trazer o tema da minha fala, que é a escuta da cidade. Bom, eu decidi ser arquiteta muito novinha, uma criança de 6 anos de idade. E eu vim me mantendo muito firme com esse propósito. Eu fiz um exercício na escola sobre o que é a função do arquiteto, foi um processo de desenhar a nossa própria casa, e aquilo me encantou e eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. E aí eu vim seguindo com essa ideia. Assim, meus pais chegaram a me questionar em algum momento, mas eu falei, não, é isso que eu quero. E quando eu estava na adolescência, né, nosso antigo segundo grau, acho que hoje ensino médio, eu fui estudar no Cefet, no Centro Federal de Educação Tecnológica, justamente para fazer um curso técnico de edificações, que no meu entendimento era um caminho natural para quem tinha o desejo de fazer arquitetura. E o Cefet foi, para mim, uma escola de vida. Assim, era uma escola em que a gente entrava de manhã e ficava até a noite, era um curso técnico. Então, muitas das técnicas de construção e de desenho urbano, de desenho de edificações, eu aprendi no Cefet. Mas, basicamente, eu acho que foi uma escola de vida porque o Cefet tinha um recorte muito para as questões sociais da cidade. Então, olha que eu entrei no Cefet, se não me engano, em 1983. Eu sei que a gente ainda tem chuvas muito violentas e com a urbanização da cidade, a gente tem muitas enchentes ainda hoje, mas naquele momento a gente tinha uma cidade muito despreparada para as enchentes. O que acontecia era que quando as chuvas eram muito fortes, muitas comunidades, muitas famílias nas comunidades perdiam suas residências e o Cefet tinha um processo de participação de mutirão de reconstrução de casas. E eu tive a alegria de, durante os 3 anos que eu estive no Cefet, participar de processos de construção de casas, assim, desde o início, de preparar o terreno, de começar a subir tijolos. Isso foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais um processo de olhar para a cidade, para a sociedade, e fui reforçando a minha vontade de fazer arquitetura, mas de fazer arquitetura com esse olhar para a arquitetura mais social. Bom, é importante eu dizer também que no meu processo de formação como pessoa, uma pessoa foi muito importante na minha vida, que é a minha tia, a irmã caçula da minha mãe, que a vida toda foi professora de uma escola municipal, depois foi professora na Faculdade de Educação da UFMG, e ela foi muito responsável pela minha formação política, pela minha formação cultural. Então, acho que tudo que eu trago aqui é fruto, né, da minha história de vida. Hoje eu tenho 55 anos, eu sou mãe de 2 filhos, da Nina, que tem 33, e do Ciro, que acabou de fazer 29 anos, e sou avó do Lino, filho da Nina, que tem 5 anos. Então, essa sou eu hoje. E sou arquiteta, e desde então, eu acho que desde que eu decidi, cada vez mais eu vivo esse processo de forma muito ativa na minha vida. Bom, então eu fiz arquitetura, logo, né, depois de sair do Cefet, e bem recém-formada, eu tinha 2 anos de formada, eu estava trabalhando com uma colega de arquitetura. Ela foi trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte e era meu sonho trabalhar na Prefeitura, e ela me levou. Eu entrei na Prefeitura de Belo Horizonte em fevereiro de 1993, na área de planejamento urbano, e naquele momento a gente estava implementando pela primeira vez em Belo Horizonte o orçamento participativo, que nada mais era do que ouvir a população em relação à destinação dos recursos públicos. Então, fazer infinitas reuniões com as mais diferentes comunidades para ouvir as suas demandas e entender aonde o recurso público deveria ser alocado. Éramos uma gestão nova naquele momento, o Patrus Ananias era o prefeito, ele tinha acabado de assumir, estávamos todos começando uma gestão nova, estávamos todos com muito desejo de fazer corretamente o nosso trabalho, e estávamos todos aprendendo a como fazer esse trabalho. Então, eu acho que esse foi um processo que eu começo a me formar ali
na adolescência, mas que a minha consolidação profissional ela começa a se dar a partir desse trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, que nesse momento era na Administração Regional Centro-Sul, era o nome do órgão na época, que era o órgão responsável pela gestão ali da área central e da zona sul de Belo Horizonte. Eu trabalhei 8 anos na Regional Centro-Sul. Em 2001, eu recebi um convite para ser assessora de planejamento de uma diretoria na BH Trans. Então, eu já trabalhava de uma certa forma em parceria com a BH Trans, mas eu não era uma técnica da área de transporte e trânsito, eu não entendia muito de mobilidade, eu me senti muito assustada com esse convite, mas eu achei que era um desafio muito bom, porque na minha cabeça, assim, principalmente por trabalhar muito junto com alguns técnicos da BH Trans, eu sentia que a BH Trans tinha um olhar muito específico para a área de deslocamento das pessoas, para a mobilidade urbana, mas que faltava, em alguns momentos, olhar para a cidade como um todo e considerar todas as outras questões que envolvem a vida urbana e não apenas as questões ligadas à mobilidade. E fui para a BH Trans entendendo que esse era um desafio para mim. Então, vamos lá, né? Vamos comprar essa briga, vamos fazer com que a BH Trans se abra um pouco mais para outras questões. E assim foi, em 14 de fevereiro de 2001, eu começo a trabalhar na BH Trans, trabalhei até esse ano, julho, 1º de julho, quando eu fui para a SUMOB, que é a Superintendência de Mobilidade Urbana, que na verdade é o órgão que está em processo de substituição da BH Trans, né? A BH Trans está num processo de extinção e a gente agora vai migrar para a Superintendência de Mobilidade Urbana e eu fui na primeira leva. Então, eu já estou trabalhando na Superintendência de Mobilidade Urbana. Bom, o que vem sendo o meu trabalho nesses últimos 23 anos, quase 24 anos na BH Trans? Como eu falei, assim, eu sempre tive muita vontade de atuar na cidade. E quando a gente tem uma vontade de atuar na cidade, a gente tem um sonho, né, da cidade que a gente deseja, da cidade que a gente quer construir, que a gente quer ajudar a construir. Então, eu chego na BH Trans muito com esse sonho de cidade na minha cabeça, acreditando, por exemplo, que a cidade que nasce a partir, né, Belo Horizonte foi uma cidade criada, planejada, ela não nasce espontaneamente. Um planejador, Arão Reis, desenhou uma malha para a cidade, de ruas e avenidas, definiu os quarteirões e criou uma cidade que, num primeiro momento, teria 200 mil habitantes dentro da Avenida do Contorno e que hoje tem 2,5 milhões. Então, é uma cidade e ela nasce, essa malha que foi criada, essa malha viária que foi criada, nasce muito tendo o automóvel como o grande símbolo do projeto, do progresso, desculpa. Então, é isso. Eu vou falar assim, só para você cortar, se você quiser cortar, eu vou repetir essa parte, tá? Bom, então a cidade, ela nasce tendo o automóvel como o símbolo máximo do progresso. Então, por isso, ruas largas, avenidas largas, bastante espaço para que as ruas pudessem ser ocupadas pelos automóveis. E, querendo ou não, quando a gente fala de automóvel, a gente também associa o ganho de velocidade nesse processo de progresso e de status. Bom, então, eu nasci em 1968, eu já venho para essa cidade que está passando aí por um processo de desenvolvimento urbano muito grande, nem sempre com planejamento urbano pré-existente, então uma cidade que vai crescendo, às vezes, de forma muito aleatória, a partir das demandas, uma cidade que vai cada vez mais expulsando a população para as periferias, então ela ainda tem muito serviço e infraestrutura na sua área central, mas a partir do distanciamento da área central, cada vez mais a gente vai tendo menos serviço, então o transporte fica mais caro, o serviço médico fica mais difícil, os serviços de educação ficam mais difíceis. Então, e a gente muito com uma cabeça muito voltada para uma possibilidade de uma nova cidade, acreditando fortemente que essa cidade era possível. E como eu estava dentro do órgão que faz a gestão da mobilidade, nada mais coerente do que a gente começar a repensar a forma com que as pessoas se deslocam na cidade. Então, lá em 2005, 2006, a gente começa a pensar, essa é uma cidade que pode ter uma rede cicloviária, por que não? Porque é lógico que nós temos uma topografia
muito acidentada. Nós temos muitos morros, mas Belo Horizonte também foi construída em cima de rios. Então, onde a gente tem rios, a gente tem vales e a gente tem vias planas, né? Infelizmente, quase todos os nossos rios, eles hoje estão subterrâneos, debaixo da cidade, mas significa que se você tem morro, você também tem vales. Então, a gente olhou para o mapa de Belo Horizonte, isso lá em 2005, e a gente foi identificando quais eram as vias mais planas, que vias poderiam ser interligadas, quais eram os pontos de desejo da população, então aonde estão, né, assim, aonde a população deve chegar de forma mais facilitada, porque a gente sabe que tem uma oferta grande de serviços, enfim. Então, por exemplo, a área central é uma delas, mas, por exemplo, o centro do Barreiro, o centro de Venda Nova, o centro da Pampulha. Então, a gente foi traçando uma malha cicloviária em cima do mapa de ruas de Belo Horizonte, e com isso, num primeiro momento, a gente traçou aí 400 quilômetros de possíveis ciclovias a serem instaladas em Belo Horizonte. Isso foi lá em 2005, 2006, e só em 2010 a gente começa a implantar as primeiras ciclovias na cidade, porque não é fácil abrir espaço para bicicleta e mesmo para os pedestres em uma cidade. Imagina numa cidade que já foi criada colocando o automóvel no status máximo, né, de uma cidade. Então, é um processo de muita resistência, é um processo de nadar muito contra a corrente, é um processo de sensibilização, de informação, de persuasão mesmo da população, para que ela comece a entender que uma cidade que se estruture hoje a partir do automóvel é uma cidade que não se sustenta, né? É uma cidade que não para em pé, é uma cidade que vai entrar em colapso muito rapidamente. Então, a única possibilidade que a gente tem numa cidade já consolidada como a nossa, que não tem mais área para crescimento e que as ruas e avenidas já estão todas definidas e instaladas, é que a gente olhe para as nossas ruas e que a gente comece a pensar que é possível compartilhar a rua. Então, como é que a gente faz isso? Se você tem hoje 4 faixas de circulação voltada para os automóveis, que uma possa ser destinada para uso exclusivo, por exemplo, do transporte público, que a gente sabe que deve ser sempre o responsável pelo deslocamento, pela mobilidade da maioria das pessoas da cidade, e que a gente tenha espaço para que quem fez a opção por utilizar a bicicleta tenha um espaço segregado, seguro, para que ele possa fazer essa opção de forma segura e sentindo que está sendo protegido na rua e não exposto, né, junto ao tráfego geral. Então, esse é um processo que, ao longo do tempo, a gente vem tentando implementar, a gente consegue alguns avanços, aí a gente recua um pouco, porque a gente começa a sofrer muita resistência, aí a gente avança um pouco mais. Nesse processo de discussão, em 2011, quando a gente começa a colocar as primeiras ciclovias nas ruas, e os ciclistas começam a brigar muito com a gente, falando, olha, está errado, não é assim que deve ser feito, não são nessas vias, essas vias não são as melhores vias, o modelo de ciclovia que vocês estão implantando não é o melhor modelo. A gente traz os ciclistas para junto, então a gente começa a entender, não, porque eu acho que esse era o entendimento que a gente já tinha, sabe, principalmente eu que já venho de um processo de gestão participativa, mas entender que a gente podia aplicar nesse processo de discussão da cidade para receber as bicicletas, aplicar os conceitos de gestão participativa. Então, a gente traz os ciclistas para que a gente comece a ouvir deles quais são as demandas, o que é legítimo daquilo que eles estão trazendo para que a gente possa incorporar no nosso trabalho. E nesse processo de discussão com eles, em alguns momentos, eles bateram muito pesado na gente, dizendo, olha, não necessariamente a gente precisa ter ciclovia em todas as vias em que a gente vai utilizar a bicicleta. Em muitas das vias, a gente pode forçar uma redução de velocidade para que, de fato, o ciclista possa, eventualmente, compartilhar a via com os demais veículos, porque a velocidade é tão baixa que não haverá grandes riscos. Esse é um processo que melhora a vida não só do ciclista, mas melhora também a vida dos pedestres. Então, é algo que é repensar a cidade do ponto de vista da velocidade, mas que vai trazer benefícios para uma grande parte da população. Lembrando aí que, ainda que você seja usuário do automóvel do ônibus, você sempre será pedestre, em algum momento, né, do seu dia, em algum momento da sua jornada.
Então, a gente começa uma grande discussão sobre implantação de projetos de Zona 30. Projetos de Zona 30 são projetos que vão reduzir a velocidade das vias, mas não somente através da regulamentação da via. A gente vai propor um redesenho da rua, para que a rua não induza ao ganho da velocidade. Como é que a gente faz isso? A gente alarga as calçadas, a gente alarga as esquinas nas travessias para que a área que o pedestre tenha para atravessar ela possa ser reduzida, e com isso o automóvel tenha que necessariamente reduzir a velocidade. A gente faz gestão do estacionamento, mudando o posicionamento nas vias para que a via ganhe alguma sinuosidade. Uma via sinuosa, ela é automaticamente uma via mais lenta, e a gente começa esse processo de discussão de onde implantar projetos de Zona 30 em Belo Horizonte. Fazemos isso não só em parceria com os ciclistas, mas em parceria com a universidade, em parceria com quem estivesse disposto a construir com a gente. Então, tivemos estudantes de arquitetura, jornalistas, professores, uma série de pessoas interessadas em discutir o uso da rua. Começamos essa discussão em 2014 e só fomos começar a implantar os primeiros projetos de Zona 30 em 2019. Tamanha resistência que a gente encontra quando a gente vai falar de redução de velocidade, quando a gente vai dizer que a rua não é somente para os carros e que a rua precisa acolher pedestres e ciclistas de forma respeitosa e que, para isso, todos precisam ceder para que haja espaço para todos na cidade. Então, bom, resumindo, né, tentando concluir essa fala que já está passando um pouco do tempo previsto, o que a gente aprendeu nesse processo é que a única forma da gente fazer isso, fazer com que a população entendesse a necessidade de implantação desse tipo de projeto, era sentar junto com quem está interessado nesse processo, com quem mora nessa rua, com quem trabalha nessa rua, e construir junto com eles uma nova rua. Então, a gente conseguiu fazer isso num processo muito interessante de aprendizado de ambas as partes, onde nós, do poder público, entendemos que a gente não tem o conhecimento total sobre a cidade e que a única forma da gente construir uma cidade mais democrática é fazer isso com uma escuta muito atenta junto à população, entendendo quais são as reais necessidades dessa população, levando informação, sim, claro, informação sobre aquecimento global, sobre emergência climática, sobre dados de redução, da redução da velocidade, o impacto disso na vida das pessoas, como a gente consegue evitar atropelamentos com resultados de morte para a população. Então, é um processo em que a gente leva a informação, mas também recebe muita informação. É um processo totalmente dialético, em que a gente não só aprende, mas ensina o tempo todo. Eu acho que hoje a gente está num momento em que a gente conseguiu avançar bastante com esse projeto, e eu devo isso muito a esse processo de escuta. Então, por isso, quando a Denise me chama para falar que eu acho que eu podia trazer alguma contribuição, não só porque eu aprendi a escutar, mas eu também aprendi a falar, sabendo que na minha fala tem muito do que o outro precisa ouvir e foi absorvido por mim durante esse processo. Então, um processo de educação e de informação muito rico, e que eu convido, sempre que a gente faz alguns desses projetos, eu compartilho nas minhas redes sociais, convido a população, a gente tem sempre muitas pessoas voluntárias que participam desse processo junto com a gente. São processos muito felizes, assim, porque eu acho que os resultados são muito bons, a gente monitora sempre os resultados das nossas intervenções e elas nos mostram resultados muito impactantes do ponto de vista da segurança e do envolvimento da população no processo, o que faz com que as pessoas passam a cuidar dessas ruas de outra forma. E aí eu queria compartilhar algo que para mim foi muito revelador nesse processo. Assim, eu me lembro que quando eu era adolescente, também muito influenciada pela minha tia, eu li muito Paulo Freire. Eu era muito apaixonada assim pelo discurso dele sobre como a educação pode libertar. E aí, quando eu
fui para minha pesquisa de doutorado, esses processos de educação e de escuta com a cidade foram tema, né, da minha pesquisa de doutorado. E tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que tem a ver com a cidade. Ele tem um livro que se chama A Educação e a Cidade, em que ele fala da possibilidade sempre de transformação, de uma construção de um mundo melhor. E o que ele diz é o seguinte: o futuro é algo que se vai dando. E esse se vai dando significa que o futuro existe na medida em que eu ou nós mudamos o presente. E é mudando o presente que a gente fabrica o futuro. Por isso, então, a história é possibilidade e não determinação. Eu espero ter contribuído com esse evento e eu estou sempre à disposição e aberta para discutir esse tema, conversar sobre ele, sempre que tiver alguém a fim de conversar. Um abraço, muito obrigada.